Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como criar um filtro inteligente e modificar também a planilha para que ela tenha um aspecto mais profissional. Eu tenho aqui uma planilha fictícia de uma loja que contém os dados referentes ao nome dos vendedores, o cargo, a venda, comissão, setor, código da loja e loja. O primeiro passo que eu vou fazer é selecionar os meus dados que vão de A1 até G18. Em seguida, eu vou clicar em Formatar como tabela e vou selecionar essa primeira opção de média, azul, que chama Azul Estilo da Tabela Média 2. Vou dar um clique e, em seguida, um clique no botão OK para eu ter essa formatação. Em seguida, eu vou clicar no botão Inserir segmentação de dados para escolher o campo que eu quero fazer a filtragem. No caso aqui, eu quero filtrar pelo nome do vendedor. Então, eu marco a opção nome e dou um clique no botão OK. Ele me gera essa caixa de filtragem. Agora, eu vou abrir espaço na planilha. Então, eu vou clicar aqui na linha 1, selecionando a linha 1 toda e vou pressionar Ctrl Shift mais 12 vezes para criar 12 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. Vou arrastar essa caixa de filtragem para cá e vou modificar a sua forma. Quando eu estou com a caixa de filtragem selecionada, eu tenho acesso ao menu Segmentação. Quando eu clico no menu Segmentação, eu tenho aqui a quantidade de colunas. Como eu tenho 8 vendedores, eu vou alterar para 4 colunas para que eu tenha 2 linhas de vendedores. Selecionei 4 colunas, posiciono aqui na alça central do lado direito, pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto para que eu tenha o nome dos vendedores no tamanho exato aqui da minha tabela. Em seguida, eu vou clicar aqui na alça central inferior e vou subir para diminuir o tamanho. Eu posso sumir com esse cabeçalho aqui. Eu dou um clique com o botão direito dentro da caixa de filtragem, venho na opção Configurações da segmentação de dados e nessa caixa de diálogo eu vou desmarcar a opção Exibir o cabeçalho e vou dar um clique no botão OK. E agora eu vou organizar o tamanho direitinho, posicionando o botão esquerdo em cima da alça inferior central, e aí eu vou poder arrastar a minha caixa de filtragem aqui para baixo, posicionado nesse ponto. Na célula C2, eu vou selecionar e vou entrar com uma fórmula, que vai ser igual subtotal, abre parênteses, eu vou selecionar conte valores, dou um duplo clique, ele vai me jogar o número 3, ponto e vírgula, e eu vou selecionar aqui a coluna nome. Quando eu posiciono o cursor sobre o título nome na coluna, ele modifica a forma do cursor para uma seta preta. Quando eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse, ele faz a seleção de todos os nomes. Em seguida, eu fecho parênteses e pressiono Enter. Na célula C3, eu vou entrar com uma segunda fórmula, igual subtotal, abre parênteses. Dessa vez eu quero a opção 1, média. Vou dar um duplo clique aqui em média, ponto e vírgula, e vou posicionar o cursor aqui sobre venda. Quando se transformar numa seta preta, dou um clique com o botão esquerdo, ele selecionou lá os meus valores de venda, fecho parênteses, pressiono Enter. Vou formatar essa célula C3, selecionando C3, clicando aqui em número e modificando para moeda.
Agora, eu vou clicar no menu Inserir, vou em Formas e vou selecionar esse retângulo. Vou desenhar um retângulo aqui. Vou dar um duplo clique aqui dentro e vou digitar a palavra quantidade. 2 pontos. Cliquei fora. Selecionei a forma. Na opção Forma de contorno, o preenchimento da forma, eu vou selecionar esse azul escuro aqui. E o meu texto já está com a fonte branca. Se não estiver, basta selecionar o texto, vir em preenchimento do texto e selecionar branco. Dou um clique aqui e vou clicar aqui na alça para diminuir a minha forma. Uma vez feito isso, eu vou clicar na forma e vou pressionar Ctrl C para copiar e vou pressionar Ctrl V 2 vezes. 1, 2, para criar mais outras 2 caixas. A terceira caixa eu vou puxar para cá e a segunda caixa eu vou colocar aqui do lado. Nessa segunda caixa, vou dar um duplo clique dentro do texto e vou apagar o texto. Com a forma selecionada, eu vou modificar o preenchimento da forma e vou pegar essa tonalidade, que é a terceira tonalidade de azul. Azul ênfase 1, mais claro 40%. A terceira forma, eu vou posicionar aqui, mais ou menos. E vou alterar o texto para média 2 pontos. Vou redimensionar e vai ficar dessa maneira. Essa caixa aqui, eu vou selecionar, vou pressionar Ctrl C e Ctrl V para duplicá-la. Vou posicionar essa quarta caixa aqui do lado. Para que eu fiz isso? Aqui eu tenho a quantidade e aqui eu tenho a média. Então, eu vou transferir esses valores aqui para dentro. Já que você chegou até aqui, deve estar gostando desse vídeo. Peço que você dê um like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um duplo clique dentro dessa segunda caixa. Vou clicar aqui na barra de fórmula. Vou digitar igual e vou selecionar C2. Pressiono Enter e ele já transferiu o valor aqui para cá. A mesma coisa eu vou fazer aqui com média. Vou dar um duplo clique aqui na quarta caixa, vou clicar na barra de fórmula, vou digitar igual e vou selecionar a célula C3 e vou pressionar Enter. O próximo passo, eu vou selecionar de A1 até G9 e vou modificar a cor de preenchimento dessas células. Eu vou colocar azul escuro, que é o último aqui, azul ênfase 1 mais escuro, 50%. Vou selecionar aqui a célula C2 e C3 e vou modificar a cor da fonte também para essa mesma tonalidade de azul, que é para esconder os valores. E, em seguida, eu vou inserir o logo da empresa. Eu vou clicar no menu Inserir, Imagens, este dispositivo. O meu logo se encontra aqui na área do desktop, logo empresa XPTO1. Clico no botão Inserir, ele me traz o logo aqui. Posiciono o cursor aqui nessa alça, mantenho a tecla Shift pressionada e arrasto o logo para o centro aqui da minha planilha. Em seguida, eu vou selecionar a primeira forma e na forma de formato, eu vou clicar em contorno da forma sem contorno. Vou fazer isso para as demais caixas. Contorno da forma, sem contorno. Contorno da forma, sem contorno. Contorno da forma, sem contorno. E aí, o que eu tenho agora? Quando eu clicar na vendedora Ana,
ele vai me trazer a quantidade de vendas e a média do valor de vendas dela. Como ela só teve uma venda, o valor de média é R$ 55,80. Se eu clicar em Carlos, ele vai me dizer que teve 3 vendas e que o valor médio das vendas é R$ 45,34. E cada vez que eu clicar aqui no vendedor, eu vou ter o seu resultado. Se eu quiser voltar à posição inicial de todos os vendedores, basta eu clicar aqui no filtro em nome e marcar a opção selecionar tudo e dou um clique no botão OK. Aproveito para lembrar que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.